Então, basicamente o software ele leva o conceito de inércia térmica, tá? Que basicamente o que a gente considera? As paredes, elas têm temperatura. Sim. E a temperatura dentro do ambiente, ela vai ter a influência das paredes. Tá? Então, a gente já fez estudos, já fiz medições. A temperatura, por exemplo, desligou o ar-condicionado, a temperatura que vai ficar aqui dentro do ambiente é a temperatura das paredes. Entendeu? Por causa da troca de calor. Exatamente, porque as paredes são fontes de energia, entendeu? Tanto para projetar energia como para remover energia. Tá? Então, por isso que o programa ele utiliza o cálculo de inércia e massa térmica para fazer os cálculos. Tá? Pode passar. Então, a gente fez aí contou uma historinha, né? Imagine uma parede recebendo o sol o dia todo. Está absorvendo aquela energia, né? Pode passar. Então ela está ali recebendo o sol, né? Pode passar. Está armazenando aquele calor. Isso ali, ó. Então o sol ele pega na parede, né? Então uma parte ela é absorvida pela parede e uma parte ela é refletida. Tá? Depois a gente até vai comentar muito com relação à questão de cores, entendeu? Que tem muita influência com relação a isso. Sim. Então ela vai absorvendo, né? E essa energia fica dentro da parede, né? E um pouco dela vai ser projetada para dentro do ambiente. Parte de energia vai ficar na parede mesmo. Entendeu? Mesmo depois, né, com a saída do sol, né, pode passar para nós. Pode pôr para frente, Carlão. Mesmo depois com a saída do sol, entendeu? A parede ela fica com essa energia acumulada, né? Então ela vai amortecer, né? Vai amortecer o aumento da temperatura dentro do ambiente. Tá? Então só vai pegar na parede, ela vai dar uma amortecer esse incremento de energia, entendeu? E ela vai levar isso para o resto do dia de uma forma mais gradativa. Só que ela continua, entendeu? Ela então, continua aquecida e fica projetando para dentro do ambiente. Por isso que a mãe da gente falava assim, vai lá menina, liga a mangueira, joga água na parede. Tem isso, pior que funciona, viu? Pior que funciona. Vai lá, joga água na parede. Porque o calor tá matando, joga água na parede. Isso é o efeito que acontece quando a gente, por exemplo, no verão, tá muito quente na rua, você entra em casa e ele é mais fresquinho. Sim. Às vezes acontece, né? Sim. E no inverno ao contrário. Às vezes na rua tá frio e dentro de casa tá mais quentinho, entendeu? Sim. Então justamente é essa inércia térmica. Que a parede absorve e ela vai modulando essa energia durante o período do dia, né? Interessante. Então, isso ocorre porque a parede ela tem uma densidade. Aí entra a questão que quanto mais pesada for a parede, né, mais densa ela for, entendeu? Ela demora um pouco mais para absorver energia, porque ela tem mais massa, mas por outro lado ela vai conservar mais tempo a energia. Ela vai demorar também para perder. Exatamente. Tá? Aí entra a questão do calor específico. O calor específico nada mais é do que a quantidade de energia que eu preciso no material para aumentar 1 grau. Entendeu? Então quanto maior esse calor específico, mais energia eu preciso para aumentar 1 grau. No caso, a parede, né? E a questão da condução térmica também, que eu não coloquei ali, mas também é um fator importante, né? Aí eu acabei colocando o que é densidade, né? Mas às vezes muitas pessoas não sabem o que é densidade, né? Então, só um exemplo ali, né? Menor densidade, aí pode passar a próxima tela. Maior densidade, nada mais é do que o aumento do peso. Você tem a parede, você tem uma área, ela pode ter menos densidade ou maior densidade. Isso influencia bastante. Por exemplo, se tem uma parede que recebe muito sol, se ela tiver muita densidade, ela vai ficar guardando esse calor e vai projetando isso dentro do ambiente. Sim. Você entendeu? Então, muitas vezes é interessante você saber isso. E aí, se a parede é realmente crítica, se tiver a oportunidade de você mudar a parede para uma parede menos densa, entendeu? Ela vai dar um resultado melhor, né? E aí faz justamente isso que eu comentei, né? Então, às vezes você tem uma variação grande de temperatura durante o dia e em casa, às vezes, não tem essa mesma variação, entendeu? Só que é uma questão acumulativa, né? Por exemplo, lá um dia muito quente, por exemplo, agora está inverno, daqui a pouco começa a chegar o verão. Aí começa a projetar o sol, aí a temperatura da casa vai aumentando. Sim, no primeiro dia até que não aumentou tanto, mas no segundo dia já começa a aumentar. No terceiro dia porque já começa a aumentar. Porque está guardando ali. Exatamente. Está armazenando aquela temperatura. Exato. Todo dia ela vai lá e recebe aquela quantidade de energia, aquilo fica acumulando, acumulando. E aí das paredes externas, ela vai passando para as paredes internas. E aí a gente sofre lá com aquele calorão danado. Então, essa é a maneira como o ArcBio ele faz os cálculos, entendeu? Basicamente em cima de massa térmica. Né? Então ele pega e dimensiona toda essa energia que o Sol
projeta na parede, entendeu? A gente calcula isso, coloca isso dentro do cálculo e ele vai fazendo o somatório dessas energias, né, de todas as paredes, tanto as paredes externas como as paredes internas, e aí ele faz o cálculo da temperatura, né? Você pode ver ali tem uma temperatura do dia, que é aquela curva mais acentuada, e a temperatura interna em verde ali, entendeu? Que ela vai recebendo a influência não só da temperatura externa, mas também da projeção solar nas paredes, né? Muito interessante. Ok. Aí eu mostrei para vocês uma rotina para análise de tomada de decisão que você pode executar através do ArcBioE, né? Então, por exemplo, você tem uma parede crítica, né? Aí a pergunta, primeiro você pode fazer, eu posso mudar a posição dela? Porque às vezes ela está numa posição que não é favorável, entendeu? Por exemplo, uma posição que é crítica é a posição oeste, que ela pega sol à tarde, entendeu? Onde você tem a maior temperatura e a maior concentração de energia naquele período. Então é uma parede crítica. Sim. Entendeu? Às vezes é a maior parede que você tem, ela justamente está naquela posição. Eu posso mudar essa posição? Aí, claro, seria um projeto novo, né? Não seria uma reforma. Ousado, né? Exatamente. Então, essa é a primeira pergunta que você vai fazer quando vai utilizar o programa. Eu consigo mudar a posição? Tá? Por exemplo, não consegui mudar a posição, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar o sol naquela parede? Aí depois a gente vai comentar um pouquinho de quais são as ações que eu posso utilizar para eliminar o sol dentro daquela parede. Vou pôr uma árvore já grande lá. Não, mas uma das coisas é colocar vegetação, depois a gente vai ver, entendeu? Não consigo eliminar o sol. Eu posso mudar a cor da parede? Às vezes só mudando a cor, entendeu? Você tem uma parede que é muito escura, né? Deixa ela bem clarinha. Deixa ela clara. Para ela refletir. Isso aí, entendeu? Ela vai absorver menos e vai refletir mais. Aí você vai absorver menos energia naquela parede. Aí, por exemplo, não vamos mudar a cor da parede. Então eu posso mudar a densidade, justamente aquilo que você comentou. Eu tenho como mudar a densidade da parede, né? Uma parede com tijolo maciço, uma parede com tijolo de furos, entendeu? Ou uma parede de pedra, né? Por exemplo, a de pedra ela vai ser mais geladinha. Por exemplo, se ela pegar sol, não. Por exemplo, agora para um ambiente interno, aqui nessa região, para ambientes internos, as paredes internas, aí é interessante você ter, entendeu? Mas aí seria um revestimento? Não, seria a própria parede mesmo de pedra. Feita de pedra? É? Porque ela é mais densa. Se for só um revestimento, não. Aí ela vai ter o peso da parede normal e mais o revestimento. Entendi. Talvez não tenha tanto efeito, né? Mas, por exemplo, se eu usar um tijolo baiano ou um tijolo de mico, seria isso, né? Isso. Qual que é mais vantajoso? Aí depende de onde a parede vai estar, entendeu? Se a parede for pegar muito sol, entendeu? Aí aquele maciço não vai ajudar muito, não. Aí ele vai absorver mais. Exatamente. O outro, ele ainda tem os furos. Os furos, entendeu? Vai ter um pouquinho de ar naqueles furos, mesmo que tem um pouquinho de massa, mas tem um pouquinho de ar ali, ele vai diminuir, né? Não vai ter tanto acúmulo de energia naquela parede. E isso é uma tela do programa, né? Então você pode ver que o programa ele permite fazer essas mudanças. Então a primeira fileira ali é a direção da parede. Né? Então a gente deixou, tem 8 direções, né? A gente não colocou mais, até poderia abrir para colocar o número, né? 135 graus ali. Eu uso graus ali. Na verdade eu deixei já a localização, né? Tipo noroeste, norte, sul. Tá. Para quê? Para não gerar complicação na hora de você utilizar o programa. Entendeu? Porque não vai variar muito longe dessas coordenadas, entendeu? Entendi. Então, deixar dessa forma mais simples, né? Aí entra a questão da cor, né? Sim. A questão, claro, do comprimento, largura, altura, no caso, né? E aí a composição da parede. Você pode montar a composição da parede. Entendeu? Você vai botar tanto de argamassa, vai botar tanto de tijolo, você entendeu? Então você monta a composição da parede. Por exemplo, se nessa parede eu falo assim, olha, eu quero colocar uma janela. Aí depois da parede você tem a inclusão da janela. Eu tenho esse cálculo também. Isso, você vai colocar a janela também. Legal, bacana. Entendeu? Aí só voltando ao que a gente tinha comentado, né? Então pode mudar a posição, pode passar. E aqui vai vir... Pode passar? Aí vai vir como eu posso barrar o sol, então, né? Então uma das ações seria fazer um beiral, você aumentar o beiral, né? O programa ele já considera isso,
né? Você faz a tua fachada e você coloca o beiral. Então ele já vai fazer a projeção da sombra, ou do sol no caso, entendeu? Considerando esse beiral. Então o programa já faz esse cálculo para você. Tá? Interessante. Pode passar. Aí, outra forma de você barrar é utilizar a vegetação. Né? Então, isso que a gente comentou, a tendência dos projetos cada vez mais modernos é levar muito para dentro do projeto a parte de vegetação. Né? Não só por uma questão difícil de cuidar de algo assim? Então, mas tem vegetações hoje que você consegue plantar elas e elas dão um mínimo de manutenção. Entendeu? Pega um bom jardineiro aí, com um bom paisagista, ele vai conseguir fazer uma parede, por exemplo, verde para você, a gente vai dar um mínimo de manutenção. Né? E uma outra forma de você barrar o sol é usar o brise, né? O famoso brise aí, que cada vez mais agora ele está tendo uma forma moderna, entendeu? Vários desenhos, e aí você consegue esteticamente adaptar ele na tua fachada, né? Até como um elemento arquitetônico mesmo, né? Então, como um detalhe a mais. Exatamente, fica bonito e tem o efeito, né, de proteger a parede do sol. Né? A gente comenta a questão da cor, né, a mudança da cor. Quanto mais claro, quanto mais claro, justamente. Absorve. Exatamente. Volta lá, Carlão. Ó, te mandei, Carlão. Aí no final a gente mostra aí. Ali, ó, por último que a gente falei, ali então a parede, né, de alvenaria normal, e lá steel frame, uma parede mais leve, entendeu? Que você poderia de repente utilizar, né? Poderia colocar um isolamento? Poderia, entendeu? Mas assim, o ideal é essa você... que eu conheci tinha o isolamento. O isolamento. E o isolamento acaba sendo isolamento para tudo, né? Porque também acaba acústico, né? Exatamente. É bem interessante. Aí agora, na verdade, a gente fez umas simulações. A gente pegou um quarto, entendeu? Só para pegar e fazer uma simulação, um quarto de 16 metros quadrados, né? Então a parte de vidraçada ela está para noroeste, né? Que nem está a imagem ali. Me desculpe o desenho, mas como eu sou engenheiro mecânico, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer um desenho mais ajeitado, tá? Então, ficou um quarto meio assim. Ficou meio esquisito, né? Mas era mais didático o negócio, entendeu? Não é arquitetônico. Não é arquitetônico. Os arquitetos me perdoem. Mas tá valendo. Pode passar, Carlão. Aí a gente começou com o cálculo de energia, então lá tá as cores, né, de cada parede, né? Então 4 paredes externas, quer dizer, 3 paredes externas e o telhado, né? E aí lá sem nenhum beiral, sem nenhuma proteção, nem nada, né? Aí lá o programa ele já dá quanto você vai ter de conforto térmico durante o dia, né? A porcentagem, quando está com conforto, se está levemente frio, se está quente, né? Levemente quente. Então ele já faz essa projeção aí, entendeu? E mostra. E lá a curva de temperatura. E ali ele já faz o cálculo do quanto você vai gastar de energia por mês. Já dá o quanto de energia que você vai gastar. Interessante isso. Entendeu? Então ali já está ali, 210 kWh por mês de energia que você vai gastar para manter a temperatura, no caso de referência ali a gente considerou 23 graus, entendeu? Aí o que a gente vai fazer? Vou começar a fazer mudanças para ver o impacto que tem essas mudanças, entendeu? Também para ver se eu vou gastar mais ou menos energia. Exatamente. Interessante. Então a primeira questão foi colocar os beirais, então você pode ver que no desenho agora está um pouquinho mais ajeitado, né? Mais ou menos, já começa a ter os beirais, entendeu? Com os beirais eu já consegui reduzir o consumo de energia. Por quê? Porque agora ele vai começar a projetar sombra, entendeu? Dentro das paredes sólidas, como na parte envidraçada, entendeu? Entendi. Então, pode ver que lá em cima ele mostra a energia por parede, então você consegue avaliar quais são as paredes que são mais críticas, e também a energia da janela, entendeu? Então, como o beiral ele se projetou, ele projeta a sombra dentro da janela e reduz a energia da janela também. E com isso eu tenho a temperatura, né, uma base com relação à temperatura dentro do quarto. Isso, então você já aumentou o conforto térmico e já reduziu o consumo de energia. Tá? Só fazendo os beirais, no caso. Né? Interessante. Pode passar. Aí eu resolvi mudar a cor. Né? Peguei uma parede, mudei a cor e mudei a cor do telhado também. Entendeu? Que era mais escuro. Aí já teve mais uma mudança. A gente conseguiu reduzir um pouquinho mais a energia, né, das paredes e do ambiente como um todo. Né?
A telha é de cerâmica, né? Isso. Ela tá sempre mais geladinha, não tá? Ou ela absorve muito calor? Não, absorve calor. É. Eu já coloco a mão embaixo de uma telha? Não. Coloco pra você ver. Não. Pra caramba, entendeu? Não. Inclusive eu já fiz um teste. Ela pintada de branco e ela na cor natural. A diferença de temperatura é gritante. É muito grande. É muito grande. Entendi. Eu acho que a telha influencia muito, né? Foi o que eu falei no começo, né? A telha de amianto, além de ser um problema para a saúde, ela esquentava demais. Porque ela escurece, né? Com o passar do tempo ela vai preteando. Se você olhar por cima, ela fica preta. Então imagina, absorve uma grande quantidade de energia, né? Solta aí, Carlão. Vamos lá. Então mudou a cor da parede e do telhado. Isso. Aí eu mudei o vidro, entendeu? Ele era transparente, totalmente transparente, sem ser vidro duplo, vidro normal, entendeu? E coloquei uma persiana metálica na frente. Aí ele já vai dar um resultado diferente. Mas o metal também não aquece muito? Ele aquece, mas o problema maior é a entrada de sol pela superfície transparente, entendeu? Entendi. Por mais que ele aqueça, mas não vai ser tão significativo como o sol entrando dentro do ambiente. Entendeu? Mas aí eu também não resolveria com uma cortina? Pode ser uma cortina também. Ele também faz a projeção em cima de uma cortina, né? Eu botei ali no caso, mas poderia ser uma cortina também. Tá, ele também projeta se eu resolver colocar uma cortina que também eu vou ter que levar em consideração a cor dela, tudo. Porque se eu colocar uma cortina escura, ela vai absorver. Vai absorver mais. Entendi. Exatamente. Volta para nós mais um. Voltar ou... Voltar. Aí o que eu fiz? A última coisa, eu mudei uma das paredes internas. Entendeu? Tá vendo em cinza ali, ó? Ela tinha menor densidade térmica, né? Aí eu aumentei a densidade térmica. Por exemplo, eu troquei aqui tijolo de furo e botei tijolo maciço. Aí ele sobe lá, ó, tá vendo? Ele sobe lá a densidade térmica, entendeu? Entendi. Aí ele ajuda a absorver mais a temperatura. Você pode ver que a temperatura, a progressão dela diminui, ó. Entendeu? Em verdinho ali. Olha só. Ó. Você entendeu? E se eu pintasse uma parede interna? Não, a parede interna não vai fazer diferença. Não. Mas as paredes externas mesmo. É porque a gente adora pintar uma parede interna de cor escura, né? Mas aí pode pintar, aí não tem problema não. Aí é bem tranquilo, né? Pode ficar à vontade. Pode passar. E aí todas aquelas mudanças, entendeu? Aí você tinha lá um consumo de energia de 210 kWh por mês, você reduziu para 121, uma redução de 42%. Entendeu? Quer dizer, e aí tudo isso, com esse aplicativo, né, com esse software, eu consigo saber tudo isso antes de mexer em qualquer coisa. Exatamente. Né, eu acho que o grande, né, resumo de tudo isso é a possibilidade que eu tenho de ter um resultado, né, de saber o que vai mudar antes mesmo de eu gastar qualquer quantia para fazer a mudança. Exatamente. Né? Isso que é bacana aí. Então ele tem várias possibilidades, né? Você pode fazer isso, que você falou, você já tem uma casa, você quer fazer uma melhoria, entendeu? Então você consegue fazer as simulações e ver o que você consegue fazer para melhorar. Então isso é uma opção. Outra opção é eu não tenho uma casa. Antes de pegar e fazer o desenho todo ele no AutoCAD, por exemplo, ou no Revit, eu já calculo. Você pode fazer até quando estiver fazendo o croquis da casa, você já começa a fazer as simulações, entendeu? Já começo a estudar isso. Exatamente. Interessante. Ele já permite fazer isso, né?